Qual foi a coisa mais ofensiva que te disseram? A coisa mais ofensiva que me disseram na adolescência foi que se eu não soubesse cozinhar ou limpar, não é? Nenhum homem me iria querer. E aquilo na altura fez-me um bocado de confusão, mas eu não sabia muito bem porquê. E depois, com o passar do tempo, apercebi-me que aquelas não eram as minhas prioridades de vida e nem sequer me interessava a validação de um homem ou de uma pessoa que acha que as prioridades de vida da mulher devem ser saber cozinhar ou limpar a casa. Eu não vivo para isso. Depois, quando me tornei mais verbal acerca do feminismo, lembro-me especificamente de um comentário que dizia: tu não sabes nada do que estás a falar. Quando eu estava a falar sobre ser mulher, e o comentário é de um homem. Porque com certeza ele saberá melhor que eu o que é ser mulher e com sorte explica-me, não é? Mais recentemente fez um post sobre relações tóxicas e como as identificar e como falar com alguém que está numa, como sair de uma, porque é um processo muito complicado. E vários homens comentaram coisas sobre a minha fertilidade, como se a falar sobre a minha queda de óvulos, como se a ser mulher tivesse uma validade conforme a fertilidade, quando uma mulher fértil ou infértil continua a ser uma mulher com útero ou sem útero continua a ser uma mulher quando se identifica como mulher, assim como também um homem trans também pode ter óvulos. Por isso, é só ignorância. E no meio desses comentários apareceu um, que eu vou passar a ler. Quereres ficar sozinha é problema teu. Incentivar outras miúdas a ser esse fraco exemplo de vida, entre parênteses, fraqueza emocional, pois nem consegues manter uma relação, é imoral e revela uma grande malevolência. Como se uma pessoa, quando está numa relação tóxica, se devesse deixar ficar só para ter uma relação longa. E como se ele soubesse da minha vida, não é? E uma amiga respondeu: oh, foste rejeitado a vida toda por mulheres que sabem que preferem a masturbação eterna do que ficar encalhada com o seu bulbo sem cérebro? Oh, cry as a river. Obrigada, amiga. Quando sentes mais a desigualdade na tua área? Agora não acontece tanto, mas antes acontecia muitas vezes eu ser considerada só fofinha e lindinha, como se eu não tivesse muito mais capacidades do que a minha presença, e então desvalorizavam o meu trabalho como se fosse um hobby e perguntavam: mas então o que é que tu fazes a sério? Isto acontece muito porque claro, que o desenho para uma mulher vai ser só um hobby. Bem, depois também acontecia, e acontece, perguntam se eu faço tudo sozinha, se sou capaz de fazer tudo sozinha, se não tive apoio deste ou daquele. Bem, sinto também quando me perguntam como é que vais conseguir gerir o teu negócio com a tua família. Primeiro, eu só respondo a essa questão quando também for normal fazerem a homens e eu concilio com a minha família. Mas agora, quando perguntam isso, é logo sobre filhos e sobre não sei o quê. Não é nada com eles, eu é que sei. Por isso. E não se faz essa pergunta a homens, que é estúpido. Achas que o feminismo deve ser só uma causa das mulheres? O feminismo é para todos, e todas, e todos, e então deve ser defendido por todos, por todas e por todos. Isto porquê? O feminismo defende a igualdade de género, a igualdade de tratamento para qualquer tipo de género, qualquer tipo de identificação sexual, orientação sexual, cor de pele, a capacidade económica, a situação geográfica, a situação política. É mesmo uma defesa de aceitação da diferença para conseguirmos encontrar igualdade de oportunidades para toda a gente. E assim, é a única forma de conseguirmos alcançar a justiça social. O feminismo só é considerado mau e só chateia para quem é racista, machista e xenófobo. E só não percebe quem não quer perceber. Quando tem acesso à informação, claro, porque muitas pessoas também não têm acesso à informação ou simplesmente não a procuram. E acham que o feminismo é uma procura de supremacia feminina. Quando não tem nada a ver, chama-se feminismo. Porquê? Porque foi um movimento impulsionado por mulheres para alcançar a igualdade de género.
assim também é honrar as mulheres que puseram a vida delas em risco para agora podermos votar, para sermos independentes dos nossos maridos, dos nossos pais, tudo o que fosse homem à nossa volta. Por isso é super importante chamar feminismo. E além disso, o género feminino foi sempre posto muito mais em causa, os direitos foram muito mais recalcados ao longo do tempo. Claro que depois também é um problema de privilégio, porque para além de termos os direitos das mulheres recalcados, também temos os direitos de LGBTQI+, super recalcados. E também depois, conforme se for uma mulher negra, também vê ainda mais os seus direitos recalcados, e por aí fora. O feminismo também é ter noção dos privilégios e de como é que eles funcionam e de como é que o machismo também é mau para toda a gente, porque também gera depois a masculinidade tóxica para os homens. Por isso, sofremos todos sofremos. Porque achas que não existem mais mulheres em cargos de liderança? Eu acho que aqui a grande questão é a representatividade. Se eu sou criança, se eu sou adolescente e não vejo mulheres em cargos de liderança à minha volta, ou na televisão, ou nos mídias, a serem ministras, presidentes da república, astronautas, CEOs de empresas, eu não vou achar que isso é uma opção para mim, porque eu também sou mulher como elas. E assim, não vou ter essa ambição, porque acho que nem sequer é opção. Agora, conforme está a haver mais mulheres em cargos de liderança, vão começar a continuar a surgir mais. Só que porquê que demorou tanto tempo a acontecer? Porque o poder político sempre foi dos homens, era atribuído aos homens. E as mulheres tinham a casa para elas. Então os homens tinham o poder político e as mulheres o poder caseiro. E isto é super desigual, por imensas razões, e a mais grave delas todas é que as leis sobre a mulher, inclusive sobre o corpo privado da mulher, eram discutidos em público por homens. Quem é que sabe como é que funciona o corpo de uma mulher e as necessidades de uma mulher e do que é ser mulher? Uma mulher! É verdade! Newsflash! E quem é que estava a legislar e ainda hoje em dia legisla? Homens! Como é que nós vamos ter uma justiça social justa se não estamos a ter em conta os interesses de 50% da população? É impossível! Mas isso está a mudar. Achas que já evoluímos do conceito de cuidar da casa é para a mãe para o conceito de cuidar da casa é para todos? Eu acho que já estamos melhor, mas ainda temos um longo caminho a percorrer e temos sempre de estar a falar do assunto, que é para não deixar o assunto morrer. O que aconteceu foi que a mulher conseguiu conquistar o terreno profissional. Então já tem uma vida profissional e já é a opção para a mulher ter uma vida profissional. O que acontece é que o homem não conquistou o terreno, isto no geral, não conquistou o terreno doméstico. Bem, isto falando também numa relação heterossexual. E o que acontece é que a mulher, agora, para além de ter as tarefas domésticas, tem a vida profissional. E exige ela mesma, e também por machismo interno, que seja excelente mãe e excelente profissional, que não pode falhar em nada, senão é logo apontado ao dedo. Logo. Enquanto o homem ainda não conquistou bem o terreno doméstico. Isto acontece por várias razões. Ou por hábito, ou por falta de informação. E também é preciso a mulher ter a vontade de liberar tarefas. Porquê? Porque cuidar da casa é para quem vive na casa, não é para um género ou outro. E também tem de haver o que acontece é que tradicionalmente a mulher está habituada a cuidar da casa e acha que só ela é que sabe fazer bem, e só ela é que sabe como é que as coisas se fazem. Também há essa complexidade, também há esse machismo enraizado nas mulheres, de que elas é que sabem cuidar da casa e os homens não. E também é preciso abrir e confiar e delegar tarefas. E não simplesmente arrecatar e não sou eu é que faço melhor isto. Não, mas ele não sabe fazer, aprende. Ele aprende. Ok? E também se conversa sobre as coisas. E não é só simplesmente aceitar que é assim e pronto. Não, as coisas mudam-se e falam-se. E felizmente as coisas estão a mudar.